Pessoal, hoje nós vamos ver mais uma questão sobre o Teorema de Pitágoras. Determine o valor de x. Olha só, como eu já disse a vocês nos outros vídeos que eu tenho postado, que o Teorema de Pitágoras ele trabalha com o triângulo retângulo. E o triângulo retângulo é esse triângulo que tem aqui um ângulo de 90 graus, certo? Olha só, em Teorema de Pitágoras, por se trabalhar com o triângulo retângulo, nós também temos nomes específicos de cada um desses lados aqui, onde o maior lado é a hipotenusa, vou até colocar aqui, ele é a hipotenusa, e os dois lados, pessoal, que são os dois menores lados, são chamados de catetos. Então esse aqui é um cateto e esse outro aqui é o outro cateto, certo? Então preste bem atenção. O maior lado de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa e os dois menores lados são chamados de catetos, beleza? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, é a reta que não ajuda a formar esse ângulo de 90 graus. Então, essa reta aqui ajudou a formar esse ângulo de 90 e essa outra reta também ajudou a formar esse ângulo de 90. Então, essas duas retas aqui são chamadas de catetas. E essa reta, por passar aqui e não ajudar a formar o ângulo de 90 graus, ela é a hipotenusa. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Em Teorema de Pitágoras, pessoal, nós vamos trabalhar com uma fórmula. E essa fórmula é a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. No triângulo, nós temos que identificar o valor de A, nós temos que identificar o valor de B e temos que identificar o valor de C. Observem que o triângulo contém três lados. O maior lado, pessoal, vai ser representado pela letra A. Sempre o maior lado de um triângulo retângulo vai ser representado pela letra A. E o segundo maior lado, que no caso é esse aqui, é representado pela letra B. E o menor lado, que é esse aqui, ele é representado pela letra C. Para nós jogar na fórmula do Teorema de Pitágoras, para determinar o valor de x igual pede a questão, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é identificar o valor de A, identificar o valor de B e identificar o valor de C. Agora sim, nós podemos jogar na fórmula aqui. A fórmula é A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o valor de A? O valor de A aqui é o x, que é o maior lado, o valor de A é o x, então fica x ao quadrado, igual. Quem é o valor de B? O valor de B aqui é a raiz de 30, então está aqui raiz quadrada de 30, também eleva ao quadrado, mais. Quem é o valor de C? O valor de C eu tenho 2 raiz de 6, então está aqui 2 raiz de 6 ao quadrado, certo? Eu não fiz nada mais, pessoal, do que substituir cada letra dessas aqui pelos seus valores. O valor de A é x, o valor de B é raiz de 30 e o valor de C é 2 raiz de 6. Muita gente aí, pessoal, sentem dificuldade em fazer operações com raízes quadradas. E hoje eu vou tirar esse medo de vocês aqui e vou mostrar o quanto é simples vocês entenderem e conseguir fazer questões semelhantes a essa aqui, certo? E outra, pessoal, inscrevam no canal aí para que vocês possam receber os vídeos e estar por dentro de todos os vídeos aí que eu estou postando. E dá um like lá, beleza? Então vamos lá. Como aqui x ao quadrado multiplicando x duas vezes dá o próprio x ao quadrado igual. Agora, pessoal, preste atenção. Eu tenho raiz de 30 ao quadrado. Eu conservo a raiz e multiplico aqui 30 ao quadrado. 30 vezes 30 vai dar 900. Eu não posso multiplicar 30 vezes 2, não. É 30 vezes 30 que dá 900, está aqui, mais 2 ao quadrado vai dar 4, pessoal, está aqui. E raiz, a mesma raiz está aqui. Agora, 6 ao quadrado dá 36. Então, 2 ao quadrado dá 4. E 6 ao quadrado, 36. E conservei dentro da raiz. Viu como é simples? Agora, observe. Conservei o x ao quadrado, está aqui, igual. Raiz quadrada de 900. Qual é o número que multiplica duas vezes para dar 900? É 30. Porque 30 vezes 30 vai dar 900. Lá embaixo eu vou explicar um pouco para vocês sobre raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 900 dá 30. Está aqui, sinal de mais está aqui.
Quando você tem um número e uma raiz aqui e não tem sinal separando os dois, isso aqui significa multiplicação. Então, 4 que multiplica. Qual é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 vai dar o próprio 36. Então, tá aqui. X ao quadrado é igual, fica 30 mais. Quanto é 4 vezes 6? 4 vezes 6 fica 24. Então, eu conservei o x ao quadrado igual. Desci o 30 e o sinal de mais. 4 vezes 6, 24. Tá aqui. Aqui eu conservei o x ao quadrado igual. Quanto é 30 mais 24? 30 mais 24 dá 54, pessoal. Esse quadrado aqui, ele indica que o número seguinte ele tem que ficar dentro da raiz. Então, esse quadrado aqui, ele desaparece. Observe que ele desaparece, certo? E aí fica aqui, pessoal, o seguinte. Raiz quadrada de 54. Porque esse quadrado se transforma na raiz quadrada de 54. Agora, o que vocês podem perceber? Não tem raiz exata de 54. Não tem um número que a gente multiplica ele duas vezes para dar 54. Quando isso acontece, pessoal, a gente tem que fatorar esse número. Ou seja, tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Acredito que você já tenha estudado isso aqui. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 54. Está aqui. Como é que a gente tira o mínimo múltiplo comum de um número? É procurando os divisores dele, certo? Começando do menor para o maior. Então, 54 é divisor de 2. Quem é o menor número que tem que fatorar? Sempre começa do número 2, pessoal. Se não puder por 2, é por 3 e assim por diante. Vai só subindo. Mas como 54 é divisor de 2, que dá 27. 27 não é divisor de 2, mas é divisor de 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. Está aqui o 9. E 9 também é divisor de 3, que dá 3. E 3 é divisor de 3, que dá 1. Agora observem, pessoal. Por estar tratando de raiz quadrada, aqui eu tenho um número aqui em cima dessa raiz, que é o índice, é o número 2. Quando você em cima de uma raiz quadrada aqui, que é o índice, você não tem um número, porque o número que existe aqui, pessoal, é o número 2. E isso indica o seguinte, nós temos que formar par do mesmo número que se repete. Como aqui é o número 2, então nós temos que formar par do mesmo número que se repete, do mesmo número. Então, eu consigo formar um par de 3, tá? Aqui ficou 3 duas vezes, 3 ao quadrado. Agora, esse 3 aqui não forma par, e esse 2 também não forma par. Então, vai ficar o 3 ao quadrado, foi o 3 repetiu duas vezes. Aqui não conseguimos formar mais um par, então ficou 3 e ficou 2, dessa forma, beleza? Então, 54 é a mesma coisa aqui. 3 ao quadrado, igual tá aqui, 3 ao quadrado, que multiplica 3 e que multiplica 2, tá aqui. Então, preste bem atenção. O número, pessoal, que repete a quantidade de vezes que o índice está indicando, já que eu falei que aqui é 2, já que o 3 repetiu aqui duas vezes, esse 3 sai para fora, o 3 sai para fora. Quem fica dentro da raiz são os números que não repetiu a quantidade que o índice está em cima da raiz. Como o 3 não repetiu duas vezes, ele vai ficar dentro da raiz. Como o 2 também não repetiu duas vezes, ele vai ficar também dentro da raiz. E agora, como é que vai ficar? X é igual, conserva o 3 e multiplica os números que ficou dentro da raiz. 3 vezes 2, 6. Então, qual é a raiz quadrada de 54? É 3 raiz de 6. Então, quem é o valor de x aqui? O valor de x é 3 raiz de 6, que é o valor aqui da hipotenusa do maior lado. A gente pode até colocar aqui, fica 3 raiz de 6. É o maior lado aqui desse triângulo, beleza? Agora, vocês aí que ainda têm dúvida em questões de radiciação, preste bem atenção aqui. Eu vou dar uma breve explicada sobre radiciação. Eu coloquei aqui até observação e coloquei radiciação. Na alternativa A, eu coloquei aqui raiz quadrada de 8. Quando você tem um número aqui em cima que não aparece, quando o número aqui é 2. Quando você tem uma raiz que o número não aparece em cima, aqui é o 2. E esse 2 aqui é chamado de índice, certo? E esse símbolo aqui da raiz, isso aqui, tudo que tem dentro dele aqui, é chamado de radical, certo? E esse 8 aqui, pessoal, ele é chamado de radicando, certo? Então, quem é a raiz quadrada de 8? Já que nós não temos uma raiz quadrada de 8 exata, não tem nenhum número que multiplica duas vezes para dar 8. Então, a gente tem que fatorar ele, tirando o mínimo múltiplo comum. Então, 8 dividido por 2, que dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 só divide por 2, que dá 1. Certo? Como o índice é 2, eu tenho que formar par do mesmo número. Então, eu formo um par de 2,
mas esse 2 aqui não forma par, então ficou um par de 2, que é 2 ao quadrado, que repetiu duas vezes, e que multiplica o 2. Então, a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que multiplica 2. Está aqui. Agora, como eu já expliquei lá em cima, o número que repete a quantidade que o índice está indicando, então esse número sai para fora, esse 2 sai para fora, fica dentro da raiz o número que não repete a quantidade que o índice está indicando. Então fica 2 raiz de 2 é a raiz quadrada de 8, beleza? Observe aqui nessa letra B, eu já quero tirar a dúvida de vocês, todas as dúvidas. Raiz quadrada de 30. Primeiro, que não tem um número que multiplica duas vezes para dar 30. Não tem, certo? Aí, então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 30. 30 pode dividir por 2, que dá 15. 15 divide por 3, que dá 5. 5 só pode dividir por 5, que dá 1. O que acontece? Como é raiz quadrada, porque o índice é 2. Tem algum mesmo número aqui que repete duas vezes, pessoal? O 2 não repetiu, 3 não repetiu e o 5 não repetiu. Então, o 2 multiplica uma vez, o 3 multiplica uma vez e o 5 uma vez. O que acontece? Então, eu vou colocar aqui, o 2 não repetiu, o 3 também não repetiu e o 5 também não repetiu. O que vai acontecer agora, professor? Como nenhum número repetiu duas vezes, a quantidade que o índice está lá em cima, então nenhum desses números vai sair para fora. Todos eles vão ficar dentro da raiz. Aí é só multiplicá-los. 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 5, 30. Então a raiz quadrada de 30 é a própria raiz quadrada de 30. Porque muita gente acha que raiz quadrada, todas são raiz quadrada. E eu vou mostrar para vocês que não, pessoal. Raiz quadrada porque 2 é chamado de quadrado. Agora, olha essa alternativa C. Aqui eu tenho raiz cúbica, não é raiz quadrada mais, raiz cúbica de 81. Sim, professor, e agora como é que faz isso aqui? Primeiro, pessoal, eu quero explicar para vocês o seguinte. Raiz cúbica de 81. Tem algum número que a gente multiplica ele 3 vezes para dar 81? Dê uma olhada aí para você ver. Ó, se eu multiplicar 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, não, 3 vezes o 3 não dá. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4, 64. Também não dá 81. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, 125. Não dá, ultrapassa, então não tem. Então, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum também de 81. Como é que nós vamos fazer? 81 não pode dividir por 2, mas pode dividir por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 pode dividir por 3, que dá 9. 9 pode dividir por 3, que dá 3. E 3 dá dividir por 3, que dá 1, certo? Como o índice aqui é 3, então em vez de eu formar par igual eu formava aqui, o número que repetia duas vezes, aqui tem que ser o número que repete 3 vezes. Então, observe, 1, 2, 3. Esse 3 aqui repetiu 3 vezes, e esse 3 aqui não dá para formar um outro trio. Então, 3 repetiu 3 vezes, não pode ultrapassar o índice. Então, 3 repetiu 3 vezes, e sobrou quem? Sobrou 3 sem repeti-los. Então, quem é a raiz cúbica de 81? Raiz cúbica de 81 é 3 ao cubo, tá aqui 3 ao cubo, que multiplica 3. Agora, como esse 3 aqui ele repetiu a quantidade de vezes que o índice está em cima, então o 3 sai para fora, tá aqui, e fica a raiz cúbica de quem? De 3. Esse 3 aqui fica dentro da raiz. Então, qual é a raiz cúbica de 81? 3 raiz cúbica de 3, beleza? Eu tenho um vídeo de potenciação, de radiciação, depois vocês podem estar dando uma olhada. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar lá que eu vou e faço um vídeo explicando para vocês aí, beleza? Então vamos aqui para a última alternativa, que é a alternativa D. É raiz quarta de 80, raiz quarta de 80. Ó, primeiro que você tem que entender o seguinte, não tem nenhum número que multiplica 4 vezes o mesmo número para dar 80. Como não tem, eu venho aqui, tiro o mínimo múltiplo comum de 80. 80 dividido por 2 dá 40. 40 dividido por 2 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. E 5 pode dividir por 5, que dá 1. Como aqui é 4, eu tenho que procurar agora o mesmo número que repete 4 vezes. Aqui foi 3, aqui foi 2, agora 4. Então vamos ver. O 2, 1, 2, 3, 4. Então o 2 repetiu 4 vezes. Então tá aqui o 2 repetiu 4 vezes. E sobrou quem se repetir? Sobrou 5. Tá aqui. Então a raiz quarta de 80, então vai ficar raiz quarta de 80 é a mesma coisa de 2 à quarta e que multiplica 5, tá aqui. Como esse 2 aqui, ele repetiu a mesma quantidade que o índice está indicando, esse 2 sai para fora
e fica quem? Fica o 5, porque o 5 não repetiu. Então, fica o 2 sai para fora, fica a raiz quarta de 5. Então, qual é a raiz quarta de 80? 2 raiz quarta de 5. Beleza? Inscrevam no canal aí e qualquer dúvida que vocês tiverem podem comentar lá.